Imagine receber avisos diretamente de Deus e ignorar todos eles. Imagine ver milagres acontecendo diante dos seus olhos e ainda assim continuar escolhendo o caminho errado. Esse foi Acabe, o rei que tinha tudo para mudar, mas preferiu ouvir pessoas corruptas, seguir seus próprios desejos e se unir a um povo que se afastou completamente de Deus. E o mais assustador é que a história de Acabe não parece distante, porque hoje, milhares de pessoas estão cometendo exatamente os mesmos erros, e talvez, sem perceber, você também esteja. O céu estava escuro sobre Israel. A nação escolhida por Deus mergulhava lentamente na idolatria. Altares pagãos surgiam em todos os lugares. O nome do Senhor estava sendo abandonado. E no centro de toda aquela decadência existia um homem. Acabe, um rei poderoso, rico, influente, mas espiritualmente fraco. A Bíblia diz que Acabe fez mais mal aos olhos de Deus do que todos os reis antes dele. Mas o pior erro de Acabe não foi apenas a idolatria. Foi a decisão de se misturar com pessoas que odiavam os caminhos de Deus. E essa decisão destruiu sua vida, sua família e o futuro da sua nação. Acabe já era um rei ruim, mas tudo piorou quando ele tomou uma decisão extremamente perigosa. Ele se casou com Jezabel, uma princesa estrangeira, filha de um rei pagão, uma mulher totalmente dedicada à adoração de Baal. Esse casamento não era apenas político, era espiritual. Pouco a pouco, Jezabel começou a influenciar Acabe. Ela introduziu cultos pagãos, altares demoníacos, sacrifícios, profetas falsos, e Acabe permitiu tudo. Ele sabia que aquilo era errado, mas escolheu agradar pessoas em vez de obedecer a Deus. Esse é um dos maiores perigos da vida espiritual. Você começa tolerando pequenas influências, e quando percebe, já está distante de Deus. A Bíblia mostra algo assustador. Nem sempre o mal entra na nossa vida pela força. Às vezes, ele entra por relacionamento, pelas amizades erradas, pelas influências erradas, pelas alianças erradas. Acabe não percebeu, mas sua união com Jezabel abriu as portas para a destruição espiritual de Israel. Mesmo depois de tudo, Deus ainda tentou alertar Acabe. E é aqui que a história fica chocante. Porque Acabe viu milagres que poucas pessoas viram. Ele viu o profeta Elias desafiar centenas de profetas de Baal. Viu fogo cair do céu. Viu sinais sobrenaturais. Mas nada mudava seu coração. Isso revela algo profundo. Milagres não transformam pessoas teimosas. O problema de Acabe nunca foi falta de prova. Foi orgulho. Ele queria viver do jeito dele. E muitas pessoas hoje fazem exatamente isso. Elas ouvem mensagens, leem a Bíblia, veem sinais, recebem avisos, mas continuam insistindo nos mesmos erros. Porque o coração endurecido sempre encontra desculpas para desobedecer. Acabe queria os benefícios de Deus, sem abandonar os pecados que amava. E isso é impossível. Então aconteceu um dos episódios mais sombrios da vida de Acabe. Ele desejou a vinha de Nabote, uma pequena propriedade. Nada comparado ao poder que ele já possuía, mas a cobiça cegou seu coração. Quando Nabote se recusou a vender sua herança, Acabe ficou furioso, como uma criança mimada. Então Jezabel entrou em ação. Ela criou mentiras, manipulou autoridades e mandou matar Nabote. Tudo para satisfazer o desejo egoísta do rei. E sabe o mais assustador? Acabe sabia. Ele sabia que aquilo era injusto, mas permaneceu em silêncio. Esse é um dos sinais mais perigosos da corrupção espiritual. Quando você começa a aceitar o mal, porque o mal beneficia você. Acabe não matou Nabote diretamente, mas apoiou o sistema maligno que fez aquilo acontecer. E muitos hoje fazem o mesmo. Ficam calados diante do erro, porque o erro lhes traz vantagem. Mesmo depois de tudo,
Deus ainda enviou o profeta Elias, e a mensagem era pesada. Juízo, destruição, consequências. Pela primeira vez, Acabe demonstrou tristeza. Ele rasgou suas roupas, jejuou, se humilhou temporariamente. E isso mostra algo impressionante sobre Deus. Deus sempre dá oportunidade para arrependimento. Sempre. Mesmo para alguém como Acabe. Mas existe uma diferença enorme entre sentir medo das consequências e realmente mudar de vida. Acabe ficou abalado, mas não transformado. Ele queria escapar do juízo, sem abandonar completamente seus erros. Antes de sua última batalha, Acabe recebeu mais um aviso de Deus. Um profeta revelou claramente: se você entrar nessa guerra, você morrerá. Mas Acabe ignorou, mais uma vez, porque pessoas teimosas acreditam que podem escapar das consequências. Então, ele tentou enganar a morte. Disfarçou-se no campo de batalha, mudou suas roupas, tentou alterar o destino. Mas ninguém consegue fugir daquilo que Deus declarou. No meio da batalha, um soldado lançou uma flecha ao acaso, e aquela flecha encontrou exatamente a abertura da armadura de Acabe, entre as juntas, no único lugar vulnerável. O rei começou a sangrar lentamente dentro do carro de guerra, até morrer. E naquele momento, a profecia se cumpriu. A história de Acabe não é apenas sobre um rei antigo. É sobre qualquer pessoa que insiste em viver longe de Deus, mesmo recebendo avisos. Acabe caiu porque escolheu más companhias, tolerou influências malignas, ignorou correções, endureceu o coração e preferiu o orgulho ao arrependimento. E talvez a parte mais assustadora é que Acabe não começou totalmente perdido. Ele foi se afastando aos poucos, como muita gente hoje. Um compromisso errado aqui, uma influência errada ali, uma pequena desobediência, uma verdade ignorada, até que o coração já não consegue mais ouvir Deus claramente. A história de Acabe deixa uma pergunta assustadora. Quantos avisos uma pessoa pode ignorar antes que seja tarde demais? Porque Deus fala, Deus alerta, Deus corrige. Mas chega um momento em que as consequências finalmente chegam. E quando chegam, ninguém consegue fugir. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu quero ouvir a voz de Deus. E se você gosta de histórias bíblicas profundas assim, se inscreva no canal, porque aqui nós revelamos os detalhes mais impactantes da Bíblia.